Agora sim, estamos aqui com o doutor Edmo Atiki Alves, que vai entrar aqui para conversar com a gente brevemente sobre ou para entender esse caso. Doutor, a gente está falando aqui como não médicos, né? E evidentemente não entramos em nenhum ponto do ponto de vista médico, porque a gente não sabe falar sobre isso. Estamos apenas lamentando, apenas espantados com o caso de um atleta profissional que tem o que tem eh, atuando, né, dentro de um campo de futebol. Primeiramente, muito obrigado, viu, por estar aqui com a gente. E eu queria começar para a gente conversar uma questão um pouco mais técnica, médica. O que é uma arritmia e quando é que ela é associada a uma parada cardíaca? O que aconteceu exatamente para levar à morte do esquerdo? Muito bom dia, muito obrigado. Bom dia, Tirone. Bom dia, Casagrande, Milian. Um prazer estar com vocês. É um dia triste para todos nós, mas é importante a gente esclarecer essas informações. A arritmia cardíaca, ela basicamente é uma mudança do compasso natural do coração. A gente tem que imaginar que o coração tem duas batidas principais e qualquer mudança no equilíbrio, na harmonia dessas duas batidas, por exemplo, se surgir uma terceira batida, uma quarta batida, ou se essas duas batidas fisiológicas não acontecerem corretamente, tudo isso a gente pode englobar como uma arritmia cardíaca. No caso do Juan esquerdo, eu posso dizer para vocês com uma certa segurança que ele teve uma modalidade, um tipo de arritmia considerado mais grave, porque ela foi convertida rapidamente para uma parada cardíaca. Ou seja, todos nós podemos no nosso dia a dia sentirmos palpitação, sentirmos uma batedeira e não ter uma parada cardíaca associada. Mas existe, numa minoria de casos, alguns tipos de arritmia que infelizmente elas são mais severas, mais intensas e elas podem automaticamente se converter para uma parada do coração. Ou seja, são arritmias que não permitem que o coração se mantenha com uma pressão adequada, com um batimento mínimo adequado e acaba levando realmente à parada do músculo cardíaco. Certamente foi isso que aconteceu com o Juan Manuel esquerdo, e aí a gente pode discutir todas as causas possíveis, uma questão multifatorial, fatores familiares e genéticos, eventualmente. A gente pode discutir fatores até emocionais que podem ter agravado a tendência que ele já tinha naquela semana do jogo. A gente nunca sabe o que o jogador passou naquela semana. Não podemos esquecer que o jogador não é uma máquina, né? O Casa está aqui conosco, ele sabe que a gente também tem uma vida fora do campo de futebol. Então esse rapaz tinha família, tinha problemas pessoais com certeza. E além disso, a gente tem que avaliar um pouco dos hábitos de vida, padrão de alimentação, se ele tinha, por exemplo, o hábito de usar muitas bebidas estimulantes, café, taurina, energéticos eventualmente, e que isso possa ter agravado. A gente também tem que levar em conta muito a questão do check-up que é feito periódico, com qual periodicidade que foi feito, mas deixando claro que muitas vezes você faz o check-up padrão e não encontra alteração estrutural. Então, infelizmente, a gente pode se surpreender. O coração é um órgão traiçoeiro nesse ponto. Eu ouvi o Casa falando da irmã dele, que faleceu com 23 anos de um infarto. É uma idade completamente atípica para essa ocorrência, mas eu, como cirurgião cardíaco e cardiologista, a gente tem visto isso no dia a dia, mais frequentemente, muitas vezes por questões de estresse associados. E não podemos também negar que no dia do jogo nós tínhamos uma temperatura fria em São Paulo, uma umidade muito baixa do ar, e tudo isso também favorece uma sobrecarga do coração. Então eu posso dizer com uma certa segurança que foi um problema multifatorial que acabou acontecendo naquele dia, acabou tendo colapso naquele dia, cursando com uma arritmia mais severa e uma parada cardíaca. Doutor, deixa eu fazer mais uma pergunta para você, ainda sobre isso, você está falando que uma série de eventos que culminaram com a morte do esquerdo. Isso é previsível? Você pode falar assim: "Olha, opa, é melhor o cara não entrar em campo, porque pode ter um problema", ou não, como por exemplo a irmã do Casagrande, ela simplesmente com 23 anos morreu. Existe alguma possibilidade de previsibilidade nisso, ou é muito difícil? E a gente pode estar falando de uma fatalidade das grandes, assim. Olha, eu posso dizer que pelo menos 80% dos casos desse tipo de ocorrência, a gente tem algum sinal prévio em exames de rotina ou em sintomas que a pessoa apresenta, porque muitas vezes a gente espera a alteração objetiva num exame, como um eletrocardiograma, por exemplo. Mas
os sintomas que a pessoa possa sentir no dia a dia, eles são muito significativos, mas podem passar de uma forma subestimada até pela pessoa, pela correria do dia a dia. O que a gente pode também dizer é que essas pessoas mais jovens que fazem atividade esportiva de alto impacto, arranque, velocidade, o impacto físico, essas pessoas, geralmente elas que têm essa tendência à arritmia, elas costumam sentir alguma dica, alguma pista, tontura, escurecimento visual, mal-estar, dor no peito, fisgadas, são sintomas até atípicos no dia a dia. E por serem atípicos, passa desapercebido. Então, realmente, eu imagino que ele possa ter tido algum sintoma nos últimos tempos. Ele não valorizou, até porque ele é um atleta, ele convive com dor, com mal-estar, eventualmente. Fica difícil para os médicos também do clube estarem observando essas minúcias. E o check-up, que são os exames objetivos, eventualmente também não mostram nada estrutural. Então, dizer que 100% ele não teve nada, não deu pista nenhuma, foi uma fatalidade, é muito difícil. Alguma pista certamente aconteceu. Eu até quero fazer uma analogia do caso dele, vocês vão se recordar do filho do Abílio Diniz, do João Paulo Diniz, que fez uma competição de triatlo há uns 2 anos atrás, lá em Paraty, e ele acabou tendo um mal súbito e morte após o esforço excessivo. Ele tinha um relato de 20 anos antes, veja que não é um tempo curto, fazia muito tempo, ele teve um relato de uma arritmia, o médico chegou a dar para ele algumas dicas quanto aos sintomas que ele teria que estar atento, e deixou ele um pouco assim com uma contraindicação relativa, cuidado com esforços excessivos. E acabou acontecendo, né, fatalmente, o mal súbito dele. Então, me parece que o caso do esquerdo pode ter um pouco isso. Sintomas que vinham acontecendo, ele tem um relato aí um pouco controverso de 10 anos atrás, de uma arritmia, que ainda não está bem confirmada, mas sintomas, certamente, Tirone, ele estava sentindo alguma coisa diferente e que acabou acontecendo naquele dia. Poderia ter acontecido na casa dele, o desmaio e o mal súbito, poderia ter acontecido no jogo de futebol lá no Uruguai. E pensando em algo mais concreto, eu posso dizer que existem, mais recentemente, testes genéticos que mostram tendências mais claras da nossa natureza constitucional. Tendência para câncer, tendência para arritmia cardíaca, mas esses testes não estão acessíveis ao mundo real ainda. Então fica realmente difícil. Teria que ter sido ali uma percepção muito delicada, mais por parte dele, de relatar isso aos médicos, para que realmente chamasse atenção. Ô, doutor, eu vou fazer a minha última pergunta, depois vou passar a bola rapidamente aqui para a Mili e para o Casagrande. É uma pergunta meio óbvia, mas para um leigo é importante. Como é que uma parada cardíaca causa um problema no cérebro, que no fim das contas me parece que foi o que causou a morte dele, né? Uma questão, uma questão encefálica. Como que passa de uma coisa para outra? Perfeito. Certamente a morte dele foi encefálica porque foi possível reanimá-lo daquela condição de parada cardíaca. O grande problema é que o coração é o nosso motor que bombeia sangue para todos os órgãos. E se nós colocarmos uma hierarquia de prioridade, o cérebro, obviamente, é o nosso centro de comando. O que nós temos de definição na literatura médica é que se você tiver um coração parado de 5 minutos, por 5 minutos pelo menos, daí para cima, você certamente vai ter lesão cerebral, que pode ser de grau variável. Nós não temos ali a informação concreta de quantos minutos ficou essa parada, mas eu posso deduzir como cardiologista que pelo nível de lesão cerebral que ele teve e pela rapidez com que ele evoluiu para uma morte encefálica, essa parada cardíaca, apesar de todo o esforço dos médicos do São Paulo, do Nacional, da ambulância, de tudo que tinha ali, da proximidade do Einstein, né, de estar num estádio próximo ao Einstein, essa parada cardíaca certamente não foi curta, ou seja, não foi abaixo de 5 minutos. Então, a falta do oxigênio e a falta da glicose, do açúcar, que são os grandes combustíveis para o cérebro, fez com que o cérebro tivesse perdas de neurônios e uma resposta natural do cérebro, nesse caso, é edemaciar, é inchar. Quando ele incha, ele entra primeiramente em coma. A pessoa não acorda, perde reflexo, você não tem mais contato nenhum com ela, ela tem que ser mantida artificialmente. Se os neurônios não conseguirem ter uma capacidade de organização e de reconstituição, infelizmente evolui para uma morte encefálica, que foi o que aconteceu. Ou seja, deve ter sido uma parada cardíaca, Tirone, mais do que 5 minutos, que foi a causadora dessa deficiência grande de oxigênio, de açúcar, impedindo qualquer tipo de possibilidade dos neurônios se reorganizarem e manterem ainda algum sinal de vida.
Infelizmente, deve ter sido o processo. Ele teve esse edema, aumento de pressão intracraniana, então foi gradativamente tendo a perda de grande quantidade dos neurônios. Ok. Mili, sua pergunta. Doutor, obrigada por esclarecer. Muito fácil entender quando o senhor fala, fica muito claro. Eu tenho um irmão que é cirurgião aí no Einstein também, eu já fiz essa pergunta a ele, eu vou fazer ao senhor. Assim, a morte do médico, ela fica algum dia natural, normal? Porque a gente está aqui tentando lidar com essa notícia, né? A gente já se emocionou, é muito difícil para a gente que não está aí. O senhor lida com a morte diariamente, né? Como que a gente lida com isso? Assim, fica mais fácil? Pois é, Mili, você fez uma das perguntas mais importantes e talvez mais difíceis de responder. Eu lido com a morte no meu dia a dia, porque eu trabalho com coração e a gente sabe que as doenças do coração, junto com o câncer, ainda são as que mais matam. Mas esse momento de você estar acompanhando um paciente e sentir que a evolução está completamente desfavorável, que a morte é questão de dias ou até minutos, eu acho que é a maior angústia para o médico. Eu posso dizer para você que eu me apoio em questões filosóficas, em questões espirituais, religiosas, porque a gente sabe que a família está ali sofrendo, você ao mesmo tempo não pode mentir, omitir, você tem que ser realista, mas ao mesmo tempo você tem que confortar. A gente não tem uma receita. Cada paciente nos traz uma grande lição. Tenho certeza que o caso do esquerdo trouxe para os médicos que o acompanharam uma lição de sofrimento, de angústia, sabendo que ele tem 2 filhos pequenos, uma criança recém-nascida, inclusive. Então isso gera no médico, e eu posso dizer por mim, um impacto e um vazio muito grande. A gente se sente mal, derrotado, a gente sabe que o nosso limite é muito curto, que as doenças e uma situação como essa, ela está muito acima de qualquer recurso da medicina, por mais que você tenha tecnologia no seu acesso. Então é muito difícil. Eu confesso que os primeiros dias após a ocorrência são terríveis para o médico. Você convive com esse vazio e você tem que seguir a caminhada, confortando a família, tentando encontrar palavras de apoio, porque muitas vezes numa situação fatal como essa e súbita, não tem onde você encontrar muito argumento. Ele não estava doente, ele era um atleta, um esportista, tinha um futuro brilhante pela. Então você tocou num ponto que realmente é um desafio e que, se a pessoa não tiver valores morais, espirituais, algo dentro de si muito forte, ele não consegue superar isso. Tanto que alguns médicos, às vezes, precisam fazer uma terapia complementar no seu trabalho, dependendo da sua especialidade, para conviver com esse dia a dia. Você tem perdas de pessoas e mortes muito frequentes, e isso vai derrubando emocionalmente qualquer ser humano. O médico não é diferente. Casão, para a gente encerrar, sua pergunta. Bom dia, doutor. Tudo bem? Minha pergunta é a seguinte. O jogador de futebol, ele faz todos os exames, principalmente no começo da temporada. Todos os exames que se imagina, o jogador faz para poder começar os treinamentos, que são mais pesados e tal, e dar continuidade à temporada, né? Nesse caso do esquerdo, por exemplo, um eletrocardiograma na véspera do jogo ou no dia do jogo, apareceria alguma coisa para poder antecipar um possível problema? Por exemplo, o jogo foi à noite. De 11 horas da manhã, vai o médico, faz o eletrocardiograma no quarto do jogador, deitado na cama tal, antes dele almoçar e à tarde para o jogo. Iria aparecer alguma coisa que pudesse falar, opa, vamos dar cuidado com esse cara? Porque hoje no futebol tem assim, tem a fisiologia, esse cara não pode jogar hoje que ele vai ter uma distensão. Esse cara não pode jogar porque o desgaste físico dele está muito maior. Então, dentro de um time de futebol, eles estão conseguindo prever uma possível contusão muscular de jogadores. Agora, no caso do coração, seria possível o eletrocardiograma alertar o médico de tal jogador daquele dia com algum problema? Ou não ajudaria? Obrigado pela pergunta, Casa. Eu diria que sim. Eu diria que ajudaria, principalmente as pessoas que têm qualquer tipo de histórico de arritmia ou de qualquer fenômeno cardiológico. Ajudaria bastante porque a gente sabe que a arritmia ou o infarto, eventualmente, ele vai ser motivado principalmente pelo esforço físico, né? Pela corrida, pelo impacto, pelo arranque. Então, você poderia fazer sim um eletro naquele dia,
Dizer que 100% de segurança a gente não tem. O eletro pode até ser normal e acontecer o fato mais complicado durante o jogo. Mas seria, sim, um recurso acessível, simples de ser feito, principalmente em grupos de jogadores com algum tipo de histórico ou sintoma. Isso é tão verdade que muitas vezes quando você vai, por exemplo, autorizar uma pessoa a fazer uma viagem de avião, devido à pressurização da cabine, essa coisa toda, se a pessoa tiver algum histórico cardiológico, a gente pede para ela fazer exames na véspera, ou 2 dias antes, geralmente na véspera, para ver se tem alguma coisa ali chamando a atenção, para efetivamente dar o aval para ela e falar, olha, pode fazer o voo, as pressões internas são diferentes, a altitude do avião, essa coisa toda, mas a gente não viu nada, pelo menos num exame de véspera. Sem dúvida poderia ser útil, porque você não pode dizer que um histórico, de repente um exame no início da temporada ou um mês antes, ele vai ser certamente o mesmo exame, o mesmo padrão da véspera do jogo ou de horas antes do jogo. Essa prática seria muito interessante se fosse implementada. Embora muitas pessoas poderiam não ter uma alteração conclusiva. Mas como nós estamos tentando minimizar risco, eu acho que é fundamental buscar alternativas. E essa que você falou é interessante e poderia ser implementada assim. Obrigado, doutor. Doutor Edmo Atique Alves, muitíssimo obrigado. Todo mundo te elogiando bastante aqui, sua clareza nas explicações aqui e dá um norte para a gente, né? Porque ficamos aqui 40 minutos falando sobre algo que a gente entendia muito pouco e você nos deu um norte bem interessante. Muito obrigado por ter participado com a gente aqui. Bom dia, bom trabalho para você. Obrigado, Tirone. Apesar de ser um dia triste, eu quero agradecer a oportunidade e a honra de conversar com vocês, que são pessoas que eu leio e assisto no dia a dia. Muito obrigado e um bom dia para vocês. Tá aí, muito obrigado, doutor Edmo Atique Alves, assim, dando clareando um pouco mais essa questão que a gente ficou falando sobre muitas coisas humanas aqui, e ele deu um lado técnico e também humano muito, muito importante sobre esse caso. Olha, como vocês sabem, toda quarta-feira aqui a gente mostra a relíquia do rock do Casagrande. Evidentemente, hoje não estamos com clima para fazer a relíquia do rock. Eu sei que o Casão deve ter separado ali a relíquia dele para hoje, mas hoje a gente vai passar. A semana que vem, o Casão, todo mundo um pouco mais recomposto, vai mostrar a sua relíquia do rock, é um quadro muito legal aqui do nosso All News Sport desta quarta-feira. Hoje não dá, hoje tá realmente muito, muito difícil a gente falar de coisas mais alegres e mais leves, como é a relíquia do rock do Casão. Quero agradecer muito a você, Casão, pelo programa de hoje, pela sua sensibilidade que também emocionou. Mili, não preciso nem dizer, eu chorei junto com você com a história que você contou. Estamos todos muito, muito tristes com essa história, com esse desfecho do caso Esquerdo, é realmente muito triste. A vida continua, a gente queria que nem tivesse jogo hoje, mas vai ter. O São Paulo enfrenta o Atlético Mineiro, o Flamengo enfrenta o Bahia. Talvez por isso pouco importe hoje, mas é o que vai acontecer, a vida continua. Muita força para a família do Esquerdo, para todo mundo que se relacionou com ele de alguma forma e que a gente consiga seguir adiante. Casão, muito obrigado. Mili, muito obrigado. E vocês todos que estiveram aqui com a gente também, muito obrigado pelo papo de hoje, que foi duro, mas foi necessário. Beijos a todos, fiquem bem.